a gente agora tem uma entrevista importante no Bastidores CNN. A gente recebe, aqui nos nossos estúdios em São Paulo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, para falar sobre vários assuntos. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Bastidores CNN. Gostaria de começar nossa conversa tratando sobre o tarifaço. Nós tivemos primeiro a tarifa inicial sobre a seção 301, agora temos essa tarifa adicional de 12,5%. O senhor acredita que ainda há espaço de negociação e que o presidente Lula tende a entrar diretamente nessa negociação, eventualmente telefonando para Donald Trump? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá, todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Eu acho que está mais do que claro que essas tarifas implementadas pelo Donald Trump, pelos Estados Unidos, não tem nada de técnicas, de econômicas. São tarifas de sanção política, porque o Brasil não topou botar a soberania à mesa. Vamos aqui dizer com português claro. Quando Marco Rubio disse que faltou empenho na negociação, o que ele queria, na verdade, era que o Brasil colocasse as terras raras, a exploração de terras raras por empresas norte-americanas na mesa, que o Brasil colocasse os nossos interesses econômicos, geopolíticos na mesa, a exemplo do que fez o Flávio Bolsonaro, dizendo que se fosse eleito presidente, os Estados Unidos poderiam comandar o gabinete de transição, supervisionar o gabinete de transição. Ele não queria uma negociação com uma nação soberana, ele queria subordinação. Está mais do que evidente que é essa disposição do Donald Trump e da política externa dos Estados Unidos comandada pelo Marco Rubio. E isso não estará na mesa, não é? Todas as negociações comerciais, todos os debates com empresários, todo o diálogo bilateral de comércio foi feito e seguirá sendo feito pelo governo brasileiro. Agora, soberania não se negocia, né? Eu acho que a melhor resposta é o povo brasileiro quem vai dar em outubro para aqueles que querem subordinar o Brasil, para aqueles que têm uma lógica colonial dentro da Casa Branca e para aqueles traidores da pátria que têm servido a eles aqui dentro na política interna. Ministro, tudo bem? Tainá falando aqui. Eu queria insistir um pouquinho mais em tarifaço, né? Foi o assunto aí das últimas semanas. Com esse desfecho ontem de uma nova tarifa de 12,5%. A gente ouviu muitos setores aqui, gente do governo também, e os próprios interlocutores, negociadores com os Estados Unidos, delimitando ali o marco das eleições como importante para entender como proceder, né? Então, há um sentimento de que o governo dos Estados Unidos está esperando as eleições para, quem sabe, negociar com um novo governo. Pelo menos esse é o sentimento que a gente ouve, né? A depender de qual será o resultado. Bom, mas sendo o resultado favorável ao presidente Lula, sendo ele reeleito, se houver margem para uma negociação diferente, para uma postura diferente dos Estados Unidos do que eles já tiveram até agora? Olha, isso quem vai poder dizer, Tainá, as condições de negociação, é quem está na mesa, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é o Ministério das Relações Exteriores, que está fazendo o diálogo mais fino, vamos dizer assim, ponto a ponto da pauta comercial. Agora, uma coisa é muito nítida. Veja, o Trump tem candidato no Brasil. E o candidato do Trump é o Flávio Bolsonaro. O que a gente precisa é se perguntar por quê, não é? Será que é pelos belos olhos? Será que é porque o Trump tem uma afinidade ideológica pura e simplesmente? Eu acredito que não, não é? O governo norte-americano se preocupa com o interesse dos norte-americanos. O governo norte-americano quer os minerais críticos do Brasil para poder servir de alternativa ao que eles recebiam da China e que agora estão numa disputa econômica aberta com a China. O governo norte-americano quer estabelecer uma relação de controle, uma relação colonial, é importante dizer, com o Brasil, né? E sabem que com o presidente Lula não há espaço para isso. Porque as pessoas podem gostar do Lula, não gostar do Lula, mas eu acho que mesmo quem não gosta sabe que o Lula é um estadista, que o Lula nunca colocou na mesa a troca do que quer que seja a soberania do Brasil, os interesses do Brasil como nação, né? O nosso projeto de desenvolvimento. Ao contrário do nosso adversário, né? O Trump apoia o Flávio Bolsonaro, gostaria que o Flávio Bolsonaro ganhasse a eleição, porque o Flávio Bolsonaro foi lá no Texas e disse que as terras raras estariam à disposição dos Estados Unidos. Porque o Flávio Bolsonaro mandou uma carta amigável para o Marco Rubio, que qualificou como oferta generosa, não é?
dizendo que colocaria a equipe de transição supervisionada pelos norte-americanos. Onde é que já se viu isso, gente? A gente está naturalizando o absurdo, né? Isso não é uma notícia comum. É um candidato a presidente do Brasil dizendo que vai servir ao interesse de outra nação e não ao interesse do povo brasileiro. E eu acho que essa ficha está caindo para todo mundo. As pessoas estão vendo. Por mais que terras raras possa parecer um assunto complexo, um assunto de acadêmicos, um assunto de especialistas, as pessoas já sabem que as terras raras, como minerais críticos, que são a base para a transição energética, os ímãs de neodímio, que são a base para a economia digital na produção de semicondutores, são essenciais para que o Brasil construa o seu futuro, não é? Para que a gente tenha um projeto de desenvolvimento autônomo que beneficie o povo brasileiro. E por isso, eu acho que é isso de fato que está em jogo. Agora, passadas as eleições, é de se esperar que o governo norte-americano tenha uma atitude mais responsável após, esperamos, a derrota do candidato deles, que tem atuado como um verdadeiro traidor aos interesses nacionais. O Palácio do Planalto esperava a aprovação antes do processo eleitoral, pelo menos de duas pautas, a PEC da Segurança Pública de um lado e também o fim da escala 6x1. Mas a gente viu que esse processo está muito complicado no Senado Federal. O senhor ainda acredita que essas duas pautas possam ser aprovadas antes de outubro, naquele esforço concentrado do Senado Federal? E o senhor vê alguma margem de diálogo com Davi Alcolumbre antes das eleições? Eu acredito, Uribe. Eu acredito que a gente possa, sobretudo no tema do fim da escala 6x1, trabalhar para que seja aprovado em agosto, após a retomada do recesso do Senado Federal. Porque é uma pauta da sociedade brasileira, haverá, sem dúvida alguma, uma pressão da sociedade brasileira para que seja aprovada. Vamos nos lembrar que até 2 semanas a gente estava vivendo a Copa do Mundo. Em período de Copa do Mundo é muito difícil as pessoas irem para a rua se não for para festejar a vitória, né? As pessoas estão com a cabeça, o Brasil é um país muito conectado com o futebol, né? Então, agora, passada a Copa do Mundo, virando a agenda, quando se retomar o recesso parlamentar, eu não tenho a menor dúvida que em agosto vai haver uma pressão da sociedade para que se paute o fim da escala 6x1. O que nós gostaríamos é que se pautasse mais que o fim da escala 6x1. Se pautasse, como você mencionou, a PEC da Segurança Pública, se pautasse o projeto do marco regulatório dos minerais críticos, que também já foi aprovado na Câmara e está no Senado. Mas, ao menos, o do fim da escala 6x1, pelo apelo que ele tem para a sociedade brasileira, pelo apoio que tem majoritário, mais de 70% do povo apoia, eu ainda acredito que vai haver uma pressão social para que a gente consiga aprová-lo antes da eleição. Isso não é um detalhe. Isso não é um detalhe, sabe por quê? Porque aprovar depois da eleição o fim da escala 6x1 é um risco muito maior de que o projeto seja deformado. Vocês acompanharam que quando teve o debate, a tramitação da escala 6x1, teve deputado, teve senador propondo transição de 10 anos. Né? É muito engraçado, né? Os deputados bolsonaristas que falaram, não, passa a valer daqui a 10 anos, mas quando aprova aumento de salário de deputado, passa a valer no dia seguinte, né? Quando aprova privilégio, penduricalho, passa a valer na hora seguinte. Agora, quando é para aprovar um benefício para o trabalhador, é 10 anos. Eles perderam nessa disputa. Perderam porque a opinião pública reagiu. Eles tinham o interesse também de compensação, o Bolsa Empresário, né? Ficou assim conhecido, Bolsa Patrão, que era ter um grau de compensação pela redução da jornada. Essas propostas foram derrotadas na Câmara. Agora, se você deixa para fazer a votação no Senado após as eleições, muitos senadores não vão sentir, digamos, o efeito da reação popular da mesma forma que sentiriam antes das eleições. Todo mundo sabe disso. Então, eu vejo como um risco muito grande deixar o tema do fim da escala 6x1 para depois das eleições, e nós vamos trabalhar enquanto governo, e tenho certeza que também os movimentos sociais e a sociedade brasileira vai atuar para que possa ser votado em agosto. Ministro, eu queria uma avaliação política sua sobre essas últimas informações que a gente trouxe da neutralidade de partidos do Centrão na disputa presidencial. A gente já noticiou PP, União Brasil, né? Não vão com Flávio Bolsonaro como era esperado, republicanos podem ir no mesmo caminho.
Qual é o grau de importância hoje nessa eleição? Porque a gente sabe que foi muito batalhado na eleição de 2022 ali o apoio desses partidos, que muitos também se mantiveram neutros, alguns apoiaram Jair Bolsonaro. Dessa vez tem um caminho um pouco mais livre, vamos dizer assim, no primeiro turno para a esquerda angariar o apoio do Centrão. Mas eu queria entender na sua avaliação hoje, dentro da composição já existente do presidente Lula, qual é o grau de importância desses partidos para a reeleição do presidente? Tainá, o Flávio Bolsonaro não conseguiu unificar nem a família dele, né? Brigou com a Michelle, é uma coisa impressionante, quanto menos os partidos do campo da direita. É uma candidatura que todo mundo vê as fragilidades. O Flávio Bolsonaro está envolvido com essas... Todo dia é um escândalo novo. Eu acho que ele nem dorme à noite imaginando o risco de sair algum vídeo na manhã seguinte, né? Ou seja, é um cidadão muito comprometido. É importante a gente lembrar que o Flávio Bolsonaro sequer era o plano A do Jair. O que o Jair queria, ele não podendo ser candidato, era lançar o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. E ele preparou para lançar o Eduardo. Agora, o Eduardo fez tanta lambança lá nos Estados Unidos com essa história do tarifaço que ele se inviabilizou. Agora foi até demitido da Polícia Federal por abandono de cargo, já tinha sido cassado como deputado e não pode nem pisar no Brasil, e com razão, porque o trabalho que ele fez de traição à pátria, de lesa à pátria, é criminoso. Como o Eduardo se inviabilizou, foi o Flávio como candidato. E o Flávio, todo mundo já sabia, quem é da política sabe, vocês que são do jornalismo sabem, o tamanho do telhado de vidro do Flávio Bolsonaro, o tamanho da ficha corrida do Flávio Bolsonaro, desde o tempo que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Era a rachadinha do Queiroz, era lavagem de dinheiro em loja de chocolate, 51 imóveis em dinheiro vivo, aquela mansão de 6 milhões mal explicada em Brasília, agora entrou os 140 milhões do Vorcaro. Aliás, cadê a nota fiscal, a prestação de contas dos 61 milhões que ele prometeu há 2 meses que ia entregar em 30 dias e não entregou? E fica por isso mesmo. Isso se não aparecer mais coisa. Então, ele é um cara tão enrolado, ele mente, desmente, ou seja, a palavra dele não é confiável, que eu acho que nem os partidos de direita, que têm uma maior inclinação para o bolsonarismo, sentem confiança de ir com Flávio Bolsonaro. É isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Ele não unifica a família, ele não unifica os partidos, ele não unifica a direita. Essa é a situação do Flávio Bolsonaro. Agora, não se ganha eleição de véspera. E nós vamos buscar de todas as formas composições, diálogos e uma frente ampla. Eu tenho dito uma coisa, Tainá, a frente ampla de 2022, ela foi uma frente ampla pela democracia. Existia, de fato, uma ameaça democrática no Brasil, né? Não só pelas palavras, contra as urnas, de não aceitar resultado das eleições, mas pelos gestos e atuação do Jair Bolsonaro. Aliás, ele está preso por isso. Agora, em 2026, o tema que produz uma frente ampla é a soberania nacional, é a defesa do Brasil. Nós vamos construir uma frente ampla daqui até outubro pela defesa do Brasil. Esse é o grande tema. O Brasil está sendo atacado, o Brasil se tornou agora o segundo país com mais tarifas no mundo, só atrás da China, como sanções e punições do Donald Trump pela nossa soberania, por nós não nos ajoelharmos aos interesses norte-americanos, né? Existe um grupo de traidores da pátria, né, numa facção política na extrema-direita brasileira, que quer entregar ao país os interesses nacionais para uma potência estrangeira. Então, o que está em jogo dessa vez é a defesa do Brasil, e eu acho que nós vamos encontrar gente que defenda o Brasil no centro, em partidos que não estariam conosco por afinidade ideológica ou por programa de governo, mas que podem estar com o presidente Lula, setores desses partidos que você mencionou, em defesa do interesse nacional contra essa postura de vassalagem que os Bolsonaro têm tido. Ministro, o senhor foi candidato em 2024 a prefeito de São Paulo e participou dos debates eleitorais. Hoje há uma divisão lá no Palácio do Planalto. Tem alguns que defendem que o Lula vá aos debates, outros defendem que ele falte aos debates. O senhor é favorável à presença do presidente Lula nos debates televisivos? Olha,
Lógico que essa é sempre uma definição do candidato, no caso do presidente Lula. Agora, nós precisamos avaliar o que vão ser esses debates, né? Você imagine um debate com Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema e o rapaz do MBL. Isso não é um debate, isso é um circo. Então, é preciso ver quais são as condições, quais são as regras, né? O presidente Lula ir no debate para ficar vendo o Zema comer banana com casca, o presidente Lula ir no debate, né, para ver o menino do MBL fazer corte para a rede social, precisa ver, né? Eu acho que isso, lógico, é uma definição da campanha, é uma definição do presidente, mas isso vai depender naturalmente das regras e das condições desses debates. Nós conversamos com Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como a gente está chegando no final do jornal, não dá para a gente estender mais a entrevista, ministro, mas agradeço demais, mais uma vez, a sua presença no Bastidores. Um bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço, Tainá, Uribe, um prazer falar com vocês. Um abraço, bom fim de semana aí para todo mundo que nos acompanha na CNN.